Eu queria que meu funcionário, pô, ele tivesse mais iniciativa. Eu queria que meu funcionário, ele fosse mais comprometido. Cara falta, cara pega atestado, não tem comprometimento nenhum. Tarefeiro. E o primeiro ponto que eu trago aqui é, você tá consciente, amigão? Ou você acha que tá todo mundo chorando igual você tá chorando? Essa geração quer ter líderes admiráveis, não quer ter dono incompetente, dono que só manda. Quer ter alguém pra poder seguir, quer propósito, quer olhar pra um líder e falar, porra, esse meu líder é fudido. Aliás, deixa eu colocar um parênteses aqui. Eu falo pro pequeno e pro médio empreendedor. E presta bem atenção, agora você vai se ofender mais ainda. Ele tá falando, mercado, amigão. Disputa de talento, velhinho. Você acha que você é o top das galáxias, que você é o bam, bam, bam? Não é só você que é o dono da empresa que quer ganhar dinheiro. O teu colaborador também quer ganhar dinheiro. E, infelizmente, nós vivemos no mundo do Instagram, vivemos no mundo do scroll. O ChatGPT não vai substituir o teu coeficiente de inteligência. Tô repetindo, pra você não esquecer disso. Tem muita gente que vai falar, pô, você ensina tudo errado. Ensino. Posso até ensinar, mas eu vou te ensinar aquilo que é a prática minha do dia a dia, aquilo que eu faço há mais de 30 anos como empresário. E o tema aqui hoje é falar sobre gente. Mais uma vez estamos aqui no Papo de Empresário para Empresário. A você que é empresário, seja muito bem-vindo. Esse é o canal no qual nós falamos um papo, como o próprio nome já diz, um papo de empresário para empresário. Você que é um empresário que fatura abaixo de 100 milhões por ano, eu acredito que este canal aqui é um canal onde você pode buscar um conteúdo que ajude a você desenvolver o seu próprio negócio. Se você não me segue, começa a seguir já. Agora, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha isso com um amigo que é empresário, que você acredita que através do conhecimento ele pode melhorar a performance do negócio dele. Compartilha, tá? Já pega aí e já compartilha com algum amigo teu, tá bom? E deixa também o teu comentário para que eu entenda se o meu conteúdo, se o nosso conteúdo está fazendo sentido para você, pequeno e médio empresário, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso papo de empresário para empresário. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Este canal, o Papo de Empresário para Empresário, ele é estruturado da seguinte forma. Você me manda uma pergunta, tá bom? Me contextualizando. Esse contexto você pode mandar através do WhatsApp no número que está aparecendo agora aí na tela para você. Você pode mandar um texto por escrito ou pode mandar até mesmo um áudio, tá? É importante que a sua pergunta venha acompanhada do contexto. Por isso eu peço para você gravar um vídeo ou um texto de 40 segundos a 1 minuto, para que eu possa entender com um pouquinho mais de clareza a tua dor, o seu problema, a sua pergunta, tá bom? Hoje nós temos aqui a pergunta do Gustavo. Gustavo, ele é um empresário de Ribeirão Preto e a pergunta que ele me faz é voltada para um tema liderança, pessoas. Eu não sei se você tem o mesmo problema que o Gustavo, tá bom? Mas o tema para mim, isso tem a ver com liderança, tá? Então vamos direto na dificuldade do Gustavo. Gustavo fala o seguinte: Hélio, uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje na minha empresa é com pessoas. Parece que mão de obra está cada vez mais difícil. Eu contrato, treino, a pessoa demora um tempo para pegar o jeito e quando começa a produzir vai embora. E pior, cara, quando não vai embora, muitas vezes não segue o que foi treinado. Dá 2 dias ele volta para o padrão antigo. A sensação que eu tenho é que falta comprometimento das pessoas. Muito bem, eu entendo. E eu não sei vocês, mas lidando com empresários no meu dia a dia, eu vejo que esse é um dos temas mais recorrentes que a gente tem. É um tema mais recorrente, não. É um tema recorrente que nós temos. É uma dor de muitos empresários. E aí, dando continuidade ainda, aí eu fico me perguntando, quer dizer, o Gustavo está se perguntando, será que isso é problema do meu ramo, da geração mais nova, ou será que é a forma como eu estou conduzindo a empresa? Entendi. Entendi. Então, na verdade, você percebe aqui, ó, que o Gustavo está buscando uma resposta para o problema dele. Eu gostei, escolhi essa pergunta exatamente porque eu acredito que o Gustavo ele está olhando para dentro, para ele primeiro, para depois olhar para o mercado. Mas ele olha ao mesmo tempo para o mercado, porque eu entendo até o que o Gustavo está dizendo, porque isso é o que a maioria diz. E eu entendo perfeitamente isso. Não é? Para vocês entenderem, eu estava conversando esses dias com um empresário, a gente estava almoçando, o caso que ele estava me trazendo, a empresa, 500 funcionários, 500 funcionários. E para vocês terem uma ideia, 110 naquele dia estava
110 funcionários aquele dia tinham faltado e entregado atestado médico. Olha só, 500, 110, nós estamos falando aí aproximadamente 20% da força de trabalho dele estava com atestado. E aí, ele ainda me dizia o seguinte, que tem uma evidência que eles buscaram no meio, que grande parte desses atestados, dessa condição que a pessoa está falando que está doente, que está inapta a trabalhar, era atestado fake. Ele não estava doente coisa nenhuma. Alguns estavam até na praia ou fazendo outras coisas, né, que não é estar em condição de doença. Né? E ele me reclamando e falando desse problema. Né? Por exemplo, eu tenho um fornecedor. Hoje, toda a parte de indústria minha, a parte de industrialização dos meus purificadores de água, também está terceirizado. Né? E uma das empresas que fabrica para mim é a Aquabils, de Farroupilha, do Rio Grande do Sul. E ele dizendo para nós também que uma grande parte do chão de fábrica dele também estava parado por conta de entrega de atestado médico. Fora isso ainda, a gente tem uma série de empresas que o empresário diz o seguinte, que está difícil recrutar, né? Que está difícil, como o Gustavo está falando, que está difícil reter um funcionário. Né? Alguns dizem que essa geração não quer absolutamente nada com nada, que essa geração é a geração do mimimi. Né? E, francamente, eu entendo. Esta é uma situação real que o empresariado lida. Então, você, como empresário, tem este cenário diante de você. Agora, eu entendo a sua dor, mas qual é a origem disso? Qual é o motivo real? O motivo real é que o Lula agora, com os programas de assistencialismo, né, os Bolsa Miséria da vida, tem lá quase metade da população do Brasil sendo beneficiado por algum programa de assistencialismo. Você pega lá no CadÚnico, por exemplo, você vai ver que os programas de assistencialismo chega a atingir 90 milhões, né, de uma população de 200 e pouquinhos milhões de habitantes aqui no Brasil. Então, claro que eu tenho certeza, você não está errado quando você me diz que tem o impacto do assistencialismo, né, que ninguém quer mais nada com nada, porque de fato, se você pega um funcionário, às vezes que ganha 5 mil reais, né, e 5 mil reais hoje, quando você pega a realidade, 5 mil reais, não dá para o cara fazer quase que nada. Né? E para ganhar 5 mil reais, posso falar uma coisa para você? Claro que vai ter dificuldade para registrar o funcionário, para contratar um funcionário. Por quê? Porque na cabeça dele, como que ele enxerga? Ele enxerga o seguinte, se eu pegar um bolsa miséria da vida aqui e fizer um biquinho por aí, né, um trabalhinho part-time, eu já vou ganhar 5 mil reais. Então, você está certo quando você diz que por conta do programa de assistencialismo, você vai ter dificuldade. É verdade mesmo, é verdade. Eu não estou falando que você está errado. Eu, por exemplo, eu tenho serviços domésticos, você já viu? Para contratação de serviço doméstico? Empregada doméstica. Por exemplo, na minha casa, a gente não acha empregada doméstica para você registrar por 4, 5 mil reais salário. Elas não querem. Não querem. Hoje, por exemplo, para você contratar uma funcionária para limpar a minha casa, fazer serviço doméstico na minha casa, é 250 reais por dia. E se você falar, minha casa tem 709 metros quadrados, e se você falar que ela vai limpar e vai trabalhar sozinha na casa, ela não aceita. Não aceita. Agora, imagina quantas pessoas, numa casa de 700 metros, quantas pessoas precisam para poder trabalhar? É 2, 3 pessoas. Então, hoje, uma faxineira vai ganhar para limpar um apartamentinho pequeno 200 reais. Um apartamentinho que demora 2, 3 horas para limpar, ela faz 2, 3 faxinas no dia. Então, claro que eu estou falando de uma mão de obra não especializada. E o que é uma mão de obra não especializada? A mão de obra não especializada é a mão de obra que o cara não precisa estudar para poder trabalhar. É o caso, por exemplo, no meu negócio de purificador de água, você vai contratar um funcionário para arrumar o filtro d'água ou trocar o refil de um cliente lá, de um purificador lá na casa do cliente. Precisa ter feito uma faculdade para fazer esse tipo de trabalho? Claro que não. Claro que não. Né? Para ser um vendedor de purificador de água, um atendente numa das minhas lojas, precisa ter estudado? Claro que não. Então, é óbvio que eu entendo que o que você está falando é um cenário. E esse cenário é real mesmo. Agora, a minha grande pergunta é:
eu entendo sua dor, concordo com você, entendo. Mas agora a minha pergunta é: o que você faz para esse ajuste de vela que você. Eu entendi, o vento está batendo de uma posição que você não quer. Mas como é que a gente faz para velejar? O vento está batendo contra, você ajusta a vela. Então, a minha pergunta é: o que é empreender? Empreender é o que você faz. O que é empreender? Cada um tem um sentido de empreender. Empreender, para mim, é fazer coisas difíceis. Esse é o teu trabalho. É o ajuste de vela que precisa ser feito. Eu já entendi e concordo. Concordo com o Gustavo, concordo que é verdade mesmo, mas a minha pergunta está voltada a o que você faz. Qual é o ajuste de vela que você dá para este cenário? Porque este cenário é comum. Ou seja, o que é comum? É eu tenho esse problema, todo mundo tem esse problema. O que a gente tem de diferente? É como nós lidamos com o problema. E essa é a minha pergunta para você, é a minha provocação. Como é que você lida com o problema? E é sobre isso que eu quero te trazer à luz aqui na aula de hoje. Então, o primeiro ponto é: você é consciente de que tem um problema? Claro, eu sou consciente, você é consciente, a gente está levando porrada lá, ó, no campo, é isso mesmo. Agora, você concorda comigo? Você é vítima ou você é protagonista? Porque se você for vítima de um cenário, eu vou falar: essa aula não é para você. Agora, se você é protagonista, você vai puxar o problema para você. Fala assim: não, pode vir, Leão, pode vir que eu vou te encarar. Entendeu? É essa a minha pergunta. Primeiro é a atitude. Por quê? Porque senão você não dá nem conta de chegar no final da nossa aula aqui. Por quê? Até mesmo para você estudar, para você aprender, precisa ter um comportamento vencedor, precisa ter muita vontade de querer aprender. E infelizmente, nós vivemos no mundo do Instagram, nós vivemos no mundo da internet, nós vivemos no mundo do scroll, nós vivemos no mundo do vídeo acelerado, nós vivemos no mundo em que as pessoas não lê mais, nós vivemos no mundo da ignorância, nós vivemos no mundo da inteligência artificial. Aonde o que está fazendo com que as pessoas tenham baixo nível de cognição? O cara pega e escreve um texto através de um chat GPT, acha que o QI do cara é 100. Imagina. O chat GPT não vai substituir o teu coeficiente de inteligência, tua capacidade de cognição, tua capacidade de inteligência. E o primeiro ponto que eu trago aqui é: você está consciente, amigão, que tem gente, ou você acha que está todo mundo chorando igual você está chorando? Claro que não. Agora, se você é como o Gustavo, que está falando: pô, Hélio, onde que eu estou errando? O que eu posso estar fazendo? Ou será que eu estou treinando direito? Será que eu estou tendo uma expectativa errada? Aonde será que eu estou errado? E aí me manda uma pergunta longa, claro, vindo para cá, tendo o risco de eu não responder, porque chegam muitas perguntas aqui pra gente, e o cara tá aqui querendo aprender, e eu quero agregar valor para você, Gustavo. Para você que é o cara que tá tendo a proatividade de falar assim: pô, me ajuda. Isso é legal. Isso é legal. Por isso, o papo de empresário para empresário é para você mesmo, empresário, pequeno e médio. Aliás, deixa eu colocar um parênteses aqui. O papo de empresário não é para empresário grande não, tá? Para empresa de 300 milhões, 500 milhões, porque tudo que eu falo aqui, eu falo para o pequeno e para o médio empreendedor, para as empresas que faturam abaixo de 100 milhões. Então, grande parte das coisas que eu falo aqui não serve para empresa de 300 milhões, para empresa que vai para o IPO, para empresa que vai listar em bolsa, para empresa que tem uma governança corporativa já de primeiro nível. Não. O que eu falo aqui não é para essas empresas. Tem muita gente que vai falar: pô, você ensina tudo errado. Ensino. Posso até ensinar, mas eu vou te ensinar aquilo que é a prática minha do dia a dia, aquilo que eu faço há mais de 30 anos como empresário. E o tema aqui hoje é falar sobre gente. Sobre gente. Pessoas, é isso. Pessoas. E vamos colocar uma palavra aqui, ó, que o Gustavo falou assim, ó. Quer ver, ó? Tem uma palavrinha aqui no meio que ele fala assim: peraí. Esse problema é do meu ramo, da geração nova, da forma como eu estou conduzindo a empresa. Ele fala assim, ó: a sensação que eu tenho é falta de comprometimento nas pessoas. Vamos começar por aí: falta de comprometimento nas pessoas. E aí, você também sente isso? Não, os funcionários, falta de comprometimento. Ninguém quer nada com nada. O cara falta, o cara pega atestado, não tem comprometimento nenhum. Não tem mesmo. E eu não estou duvidando que não tenha. Não estou dominando que não tenha. Mas para a gente poder falar sobre pessoas, eu tenho que mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva totalmente sua no que tange as pessoas. Tá bom? Por quê? Porque assim, ó, vou te falar uma coisa. As pessoas não têm comprometimento, né? Nós estamos falando assim, ó,
Como é que eu faço as pessoas terem comprometimento? Como é que eu faço as pessoas serem mais comprometidas? Vamos começar por aí. Como é que eu faço as pessoas serem mais comprometidas? Tá aqui, ó, o Pedrão aqui na minha frente, maionese. Maior, você tem que ser mais comprometido aqui dentro da Tatsu Academy. Hã? Você tem que ser mais engajado aqui dentro da Tatsu Academy. Você acha que cabe isso? Você acha que comprometimento, engajamento, basta você pedir? Hã? Hã? Você está pedindo? O que é comprometimento? O que é engajamento? Hã? Não é uma palavra comum. Não é uma palavrinha comum, porque comprometimento, engajamento é igual confiança. É igual falar assim, Pedro, Maior, você tem que confiar em mim. Dá para pedir para alguém confiar em você? A minha pergunta é, dá para pedir para alguém se comprometer com você? Hã? Dá para pedir para alguém, ó, Maior, você tem que ser mais engajado. Dá para pedir, amigão, isso? Não, a pessoa que não tem. A pessoa que não tem ou você que não sabe fazer a pessoa ficar comprometida e fazer ela ficar engajada? Hã? A pessoa não confia em mim. Ela não confia em você. Ou você que não passa confiança para ela? Hã? Muda a perspectiva. Porque se você quer falar de gente, nós vamos ter que ir agora para um outro campo da autoridade, que não é a autoridade que a maioria dos donos tem. A maior parte dos donos de pequenas e médias empresas, ele tem uma autoridade hierárquica. O que é uma autoridade hierárquica? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que é uma autoridade hierárquica? É controle, é comando. E eu não acho que está errado, não. Mas eu acho que tem fases da empresa que o comando é muito importante. Principalmente quando você tem muito júnior. Quando você tem muito júnior, claro que você tem que ter controle, precisa ter comando. Não é? Agora, se você quer desenvolver pessoas para que você mude o teu jogo, aí já não é mais autoridade por hierarquia. Porque autoridade por hierarquia é parecido com a autoridade do exército, né? O sargento manda no soldado. E é assim. A pequena e média empresa é. Por quê? Porque a maior parte dos funcionários da pequena e média empresa, por conta do tamanho de faturamento da empresa, das margens, dá para pagar salário muito reduzido. É isso ou não? Então, o que é salário reduzido? O que é salário de tarefeiro? 5 mil. 5 mil é salário de tarefeiro. É isso aí. Pô, ele está falando que 5 mil é trabalho de tarefeiro. E tem muitos tarefeiros que ganham até 10 mil. E é tarefeiro. E tarefeiro, presta atenção, não significa que ele faz a tarefa direito. Significa que nem a tarefa faz direito. Porque se não tiver comando, ele não faz a tarefa direito. Putz. Mas que autoridade? Essa é a autoridade por hierarquia. É assim que funciona. Agora, quando uma pessoa quer fazer resultado através das outras pessoas, quer que as pessoas sejam mais comprometidas, quer que as pessoas confiem mais nele, quer que as pessoas sejam muito mais engajadas, aí é uma autoridade moral. E autoridade moral não se pede, se conquista. Autoridade moral não é você sendo dono, não te credencia para ter autoridade moral. Somente quem é credenciado para ter autoridade moral é um cara chamado líder. É um cara que quer ter resultado através de outras pessoas. O que é engajamento para o líder? O que é comprometimento para o líder? O que é confiança para o líder? O que é engajamento? Engajamento, vou te explicar o que é. Eu quero ter um time engajado. Time engajado, engajamento significa fazer com que as pessoas ajam por vontade própria. Fazer com que as pessoas ajam por vontade própria? Ei, amigão, esse é papo para líder. Esse é papo para quem entende de gente. Esse é papo para quem quer desenvolver a sua companhia e formar líderes verdadeiramente. Por quê? Porque numa empresa você só tem 2 tipos de profissionais e você pode ter um terceiro em transição. E eu vou explicar para você o que é isso. A empresa tem cabeça e braço.
cabeça e braço. Ou você é cabeça ou você é braço. E o máximo que uma empresa tem, uma empresa que está evoluindo, é braço em transição para a cabeça. Braço que está aprendendo e se desenvolvendo para virar cabeça. É isso aí. Ou você é cabeça ou você é braço, e o que tem muitas vezes é braço evoluindo para virar cabeça. Eu estou repetindo, para você não esquecer disso. Tá claro? O que é cabeça? Cabeça é o cara que ganha acima de 30 mil reais por mês. Pode ser 20 mil, mas cabeça é um cara que tem um nível de senioridade maior. Não, Hélio, eu sou cabeça. Então eu vou perguntar para você, quanto você ganha? Quanto você ganha? Eu ganho 10 mil. Eu ganho 15 mil. Máximo que você pode ser é um braço que está em transição para virar cabeça, mas você é braço. Você é braço, amigão. Só tem cabeça ou braço. E o máximo que você pode estar em transição para virar cabeça. Ah, não gostei disso. Tem muita gente que se ofende quando eu falo isso, que ele é braço. E presta bem atenção, agora você vai se ofender mais ainda, porque cabeça pensa e executa. Braço não pensa, só executa. Ah, ele está me chamando de burro. Não, não é isso não. Não é isso não. Eu entendo a limitação alheia. Eu entendo. E você como líder vai ter que entender a limitação alheia também. Presta atenção, amigão. Presta bem atenção. 30 mil reais seria o salário para um cabeça. Ah, eu sou cabeça. Então quanto você ganha? Quanto você ganha? Porque valor não é algo que eu falo, ó, por exemplo, minha casa. Não, ó, moçada, minha casa vale 10 milhões. Legal. Tá, Hélio, vale, na tua cabeça vale 10. Vale, 10 milhões. Mas quanto que o mercado paga? Não, se você é do Rio Preto, o mercado paga 5. Pois é, amigo. Então, se o mercado paga 5, minha casa não vale 10 como eu tô pensando, vale 5. 5. Então, valor é aquilo que o mercado dita, não é aquilo que você fala sobre a sua própria prestação de serviço. Ah, eu sou cabeça. É cabeça, então por que você tá ganhando o que você tá ganhando? Ah, eu não sou. Eu sou cabeça. Então tá, então procura outra coisa melhor. Ué, é isso? Agora, tem algum problema você não ser cabeça, ser braço? Não, não tem problema nenhum. Aonde é que você tem problema? Quando você não tem consciência que o teu nível de senioridade é muito baixo. Qual é o problema de ser braço? É não ter noção de que você é braço. Ou seja, você não se enxerga. Você acha que você é o top das galáxias, que você é o bam, 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 mas você é braço. E você recebe como braço. O mercado te valora como braço. Ah, eu sou cabeça mesmo. Então, se é cabeça, o mercado te paga como cabeça. Entende isso ou não? Então, eu tô colocando uma perspectiva aqui de visão sobre gente. Ah, você tem uma visão muito fria. Não. É uma visão daquilo que é, o que é. As coisas são como são, amigão. Ué, se é sênior, ganha mais de 30. Você ganha 5, ganha 10, você é júnior e ponto, acabou. E júnior, quando a gente vai lidar com júnior, tem que deixar muito claro as coisas. O quadradinho onde que ele pisa tem que estar muito bem definido os seus limites. O como, quando, por... Cara, tem que estar muito bem definido. O que, como e quando. Tem que estar definido. Se não tiver muito bem definidinho, muito bem enquadradinho, vai pisar fora do quadrado. E se pisar fora do quadrado, sabe de quem que é a responsabilidade? Do cabeça, porque cabeça tem que pensar e tem que executar ao mesmo tempo. Braço não pensa, braço só executa. E o que eu tenho no máximo é um braço se preparando para virar cabeça. E o primeiro ponto, não tem problema nenhum você ser braço. O problema é você não se enxergar, você não ter consciência. Quem que é o cara? Qual que é o sonho do empresário? Ah, eu queria que o meu funcionário, ele tivesse mais iniciativa. Ah, eu queria que meu funcionário ele fosse mais comprometido. Ah, eu queria que meu funcionário tivesse um nível de inteligência maior, um QI talvez de 100. Eu não queria um QI baixo, eu quero um cara inteligente comigo. Eu queria um funcionário bem formado. Eu queria que meu funcionário viesse das melhores escolas de negócios
do Brasil. Ah, eu queria que meu funcionário tivesse um track record, ou seja, uma vida pregressa já como executivo muito boa e que ele trouxesse para mim as melhores práticas. Beleza, eu entendi, mas quanto você vai pagar para ele? Quanto você vai pagar? Essa é a minha pergunta. Quanto você vai pagar, amigão? Eu quero pagar 10. Você tá de brincadeira comigo, né? Você quer pagar salário de tarefeiro para sênior? Você quer pagar salário de júnior para sênior? Qual a minha recomendação para a pequena e média empresa? Não cabe um salário de 30 na maioria das pequenas e médias empresas. 30, 40, 50 ou 100 pau por mês. Não cabe! Então quem tem que ter senioridade? O dono. O dono. O dono. O dono. O dono tem que ter senioridade. O dono tem que ter a capacidade de entender isso. E às vezes você tem dono que ele tem cabeça, que ele não é cabeça, ele é braço. Dono que é braço. Então, dono que é braço tem que evoluir para virar cabeça, se quiser crescer. Por quê? Porque a limitação de uma pequena e média empresa está no dono. E eu vou falar uma coisa para você, a perspectiva de visão começa pela liderança, como você se enxerga. Você é o líder realmente? Então vamos falar agora de pessoas. Pessoas. Como é que você trata esse ativo pessoas dentro da tua organização? Já que os caras não são comprometidos, já que os caras são mimizentos, já que você não tem... Cara, tá bom, já entendi. Nós já repetimos 500 mil vezes isso. A minha pergunta é, como é que você trata isso? Essa é a pergunta. E eu vou te falar uma coisa. Primeiro, funcionário bom escolhe onde ele vai trabalhar. Segundo, para trazer funcionário bom, tem que vender ideia para ele. Tem que vender ideia para ele. Vender. Terceiro, empregado bom tá trabalhando. Quarto, você tem que aprender a roubar funcionário dos outros. É isso aí. Aí você fala, ele tá falando, mercado, amigão. Disputa de talento, velhinho. É isso aí. Agora, tem que vender ideia pro cara. Agora, a minha pergunta é, você quer trazer braço? Braço tem que ir para um ambiente, tem que ter um cara, um líder na ponta que fala assim, pô, esse cara é bom mesmo, meu. Esse cara é bom mesmo. Pô, eu quero estar dentro da empresa desse cara. Pô, porque eu junto com esse cara aí, ó, eu vou chegar num lugar que talvez eu sozinho não consiga. Pô, eu com esse cara aqui, ó, quero começar de... Não tem problema eu começar de baixo. Mas, pô, meu, com um cara aqui eu vou aprender muito. Hã? Tem isso na tua empresa? Tem isso? Por quê? Essa geração quer ter líderes admiráveis, não quer ter dono incompetente, dono que só manda. Essa geração quer ter alguém para poder seguir. Essa geração quer propósito. Essa geração quer olhar para um líder e falar, porra, esse meu líder é fodido. Esse cara é bom pra caramba. É o que essa geração quer, não é só grana não, amigo. Grana tem que ter, claro que tem que ter. Uma condição sine qua non de negócio. Mas, amigão, esse cara aí, ó, que você quer, desde o funcionário lá, ó, tarefeiro, lá de baixo, quer ter alguém para poder acompanhar, quer ter alguém para poder aprender, quer ter alguém que admira, quer ter alguém para se inspirar. Agora, você não liga, você não tá nem aí, você não tá nem aí. Você não tem conteúdo para passar para os outros, você não estuda, você vive só na internet, você vive só no Instagram, você não se atualiza, você não lê um livro, você tá no mundo da scrollagem aqui no Instagram. Não, amigão. Então, quer mudar a perspectiva de gente? Muda você. Passa a ser, em vez de dono, um líder de verdade. Uma pessoa que as pessoas se inspiram. Eu vou te falar uma coisa, assim, ó. De verdade, cara. O funcionário passa quanto tempo da vida dele dentro da tua empresa? Dentro da sua empresa. Você que é pequeno e médio. Quanto tempo da vida dele ele passa dentro da sua empresa? O dia tem 24 horas. Quantas horas ele passa dentro da tua empresa? 8. Pois é, amigão, ele passa um terço do tempo do dia dele aí na tua empresa. E aí, você nunca pensou nisso, não? Que uma grande parte da vida dele é dedicado ao ambiente de trabalho que ele frequenta. E você não tá nem aí. Tem dono que tá cagando pro ambiente de trabalho. Só reclama do funcionário, mas ele não faz nada. Nada. Absolutamente nada para trabalhar o clima organizacional, o ambiente de trabalho. Como?
Por quê? Então eu já vou dar uma diretriz para você entender. Tô falando assim, ó, direção para você seguir. Você tem que criar um ambiente na tua empresa melhor do que o teu funcionário encontra na casa dele. Esse é o norte. O que é? Você tem que criar um ambiente na sua empresa que ele não consegue encontrar nem na casa dele. É esse o objetivo? É claro. Por quê? Por quê? Por quê? O porquê. Essa é a palavra. Por que ele age do jeito que age? Por que ele vem trabalhar na tua empresa? Por que ele sente vontade de ficar até mais tarde? Por que ele tem vontade, às vezes, até de trabalhar sábado e domingo? Por que ele não vê a hora de chegar segunda-feira? Por que ele gosta das pessoas que estão junto dele? Por quê? O porquê? O porquê? Esse encontrar o porquê é que muitas vezes você não consegue dar. Ah, mas puxão de fábrica vale? Claro que vale! Para as posições mais humildes vale? Claro que vale! Como você trata as pessoas? Tem dono que não fala nem bom dia pro funcionário. Tem dono de empresa que não tem vínculo nenhum com os empregados, com os funcionários. E uma das maiores vantagens da pequena e média empresa é a proximidade que você tem com os talentos humanos. Cara, eu não sou o cara da grande empresa. Eu nunca tive empresa para faturar 300 milhões. Eu nunca tive empresa que vai para IPO, não. E hoje, na idade que eu tenho, não quero ter. Porque se ela for para essa pegada, eu não sou o cara para dirigir. E se eu não sou o cara para dirigir, eu tô fora. Prefiro vender o negócio. Tô fora. Sabe por quê? Porque eu não sou o cara para ambientes corporativos da grande empresa. Eu sou o cara aqui, ó, da proximidade. Eu sou o cara do relacionamento. Porque uma das coisas que eu ensino para a minha comunidade é ter proximidade com o teu funcionário. Mas por quê? Porque sabe o que é vínculo emocional? Vínculo emocional. Mais do que dinheiro, mais do que dinheiro, mais do que salário, muito mais do que salário. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Então vamos voltar aqui, vamos falar do clima organizacional. Clima. Um terço da vida dele ele passa dentro da tua empresa. Migão, e eu vou falar uma coisa assim para você. Se você não pensar nisso, ninguém vai pensar. Então, vamos lá. Primeira, os 4 pilares de um bom clima organizacional. Vamos colocar assim, 4, tá bom? Primeiro, to learn. To learn. To learn significa aprender. Aprender. A sua empresa, a pessoa aprende. Vamos lá, na sua empresa, você ouve frequentemente um funcionário falar assim para você, pô, aqui ó, na Tatsu Academy, 1 ano de trabalho, o que eu aprendi em 1 ano, eu não aprendi em 10 anos trabalhando na outra empresa. Eles falam isso da tua empresa? Aqui eu aprendo muito, eu me desenvolvo muito. Aqui eu admiro as lideranças pelo conteúdo que elas têm, porque aqui eu aprendo todo dia. O aprendizado é um dos pilares dentro da tua empresa? É? Esse é o pilar mais importante. Mais importante. Mais importante do que remuneração. To learn. Um ambiente de desenvolvimento contínuo, de aprendizagem contínua. As pessoas boas querem aprender. As pessoas boas querem se desenvolver. E o ambiente que você forma é muito importante. Por isso, as rotinas de treinamento. E não vai ficar para essa aula, eu não vou falar sobre rotina de treinamento aqui hoje, mas eu só quero que você entenda que o to learning é o primeiro pilar. A Roquem nós participamos durante 4 anos no Prêmio Exame. Revista Exame era uma revista que tinha aqui no Brasil, que era uma revista de negócio e que avaliava as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E a Roquem, eu inscrevi a Roquem durante 4 anos. 2007 foi o último ano que nós participamos. A gente, como empresa, sempre foi uma empresa pequena, uma empresa média, pequenininha comparado com as empresas que estavam no Guia Exame, a gente era a menorzinha de todas. Mas 2007, que foi o 4º ano, nós levamos 4 anos consecutivos entre as 150 melhores companhias do Brasil para se trabalhar. No 4º ano, que foi 2007, o último ano, nós levamos o título de 10ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar. É isso aí. É isso aí. E o título da reportagem que trazia a empresa chamava assim, ó, Por quem os sinos tocam? Por quem os sinos tocam? O sino toca em função das pessoas dentro da minha organização.
E eu vou dizer uma coisa, o ambiente de aprendizado, cara, até operar HP, naquela época, hoje ninguém vai usar mais HP, né? Mas até ensinar a operar HP a gente ensinava. Até finanças domésticas a gente ensinava para o colaborador. Ou seja, ele com certeza, quando ele saía, ele era uma pessoa muito melhor do que quando ele entrou. Primeiro pilar, to learn. Segundo, to earn. To earn, ganhar, amigão. Ganhar, ganhar. Não é só você que é o dono da empresa que quer ganhar dinheiro. O teu colaborador também quer ganhar dinheiro. E qual é a perspectiva que você dá para essas pessoas? Não, ele vai ser apertador de parafuso e vai ser apertador de parafuso durante todos os anos que ele trabalhar aqui. Então o apertador de parafuso, a única perspectiva que ele tem é ficar apertando o parafuso. Ele não tem perspectiva de melhorar o conhecimento dele. Ele não tem perspectiva de subir dentro de um plano de carreira. Ou seja, plano de compensação para esse cara? Não precisa. Plano de carreira para esse cara? Não precisa. Remuneração? Não, ele tem que se contentar com o salarinho dele. Pois é, amigão. Pois é, então você não entende nada de gente. Nada de gente. Se você não tiver pessoas realizando os sonhos delas dentro da sua organização, como é que você quer que outras pessoas se inspirem? Como é que você quer melhorar a retenção, absenteísmo, nível de comprometimento, nível de engajamento? Como é que você quer melhorar tudo isso? Se você não tem provas sociais de que verdadeiramente a sua empresa transforma a vida das pessoas? Como é que você quer realmente fazer com que a tua empresa brilhe se ela não faz os outros brilharem? Hã? Por quê? Um dos grandes trunfos que o empresário tem é ajuda o teu colaborador a realizar o sonho dela. Ajude o seu colaborador a transformar a vida dela. Faça com que a sua empresa seja uma ponte para a realização dos sonhos dela. Isso é um líder que pensa em gente, verdadeiramente em gente. Cara, ganhar dinheiro é muito importante. Por isso que venda é muito importante. Uma companhia bem estruturada do ponto de vista econômico, financeiro e patrimonial, e com um ajuste voltado para a venda, uma empresa crescendo, ela oferece oportunidade de crescimento para as outras pessoas. Porque para pagar bem tem que vender. Empresa que não vende não consegue pagar bem. Como é que eu pago bem? Nós estamos falando da Tatsu Academy, nós estamos falando dos meus negócios. Quando você vem para um treinamento junto comigo, quando você visita meu escritório, você vai conhecer meus funcionários. Claro que você vai conhecer. E posso falar uma coisa para você? Eu não tenho todos esses problemas. Sabe por quê? Eu não tenho esse problema porque eu tenho gente comprometida. Mas, Hélio, olha o jeito que você fala dos tarefeiros. O jeito que eu falo dos tarefeiros, eu não falo de forma pejorativa ou depreciativa. Eu falo as coisas do jeito que são. Você pega, por exemplo, vou pegar aqui, Rogério Mac, tô nomeando. Começou comigo como? Como começou comigo? Contador de cheque. Menininho contando cheque. Tarefeiro, isso, tarefeiro. Tarefeiro. Hoje, ele é sênior dentro da operação. 24 anos se passaram. Ele é meu braço direito, é meu diretor financeiro. Ele que controla todas as finanças. Eu devo grande parte do que realizei na minha vida pro Rogério. Dos problemas que eu consegui resolver é o Rogério. Tarefeiro aqui, ó. Começou aqui, ó. Tarefeiro. É esse tarefeiro que você tá falando que eu deprecio, que eu deprecio. Que eu tô falando mal? Tô falando mal mesmo, né? Eu devo muito a ele. Eu devo. É um cara que começou tarefeiro. Hoje é cabeça. Mas ele entrou dentro de um ambiente de crescimento. Então, ganha dinheiro? Claro, ele também tem que realizar os sonhos dele. Tem que ganhar dinheiro. Então, a minha pergunta é: sua empresa tem esse nível de inspiração, provas sociais, para fazer com que as pessoas que vêm nascendo de baixo se engajem? Hã? Se engajar, lembra? Ter vontade própria, olhar e falar, pô, também quero chegar lá. Hã? Segundo pilar, to. Terceiro pilar, pride. O que é pride? Orgulho. Ter orgulho de fazer aquilo que faz. Ter orgulho. Ter orgulho de tatuar na mente o nome da sua empresa. Ter orgulho de vestir a camisa. Ter orgulho de fazer parte de um time e de um propósito maior. Cara, vou falar uma coisa pra você. E aí? Você acha que é fácil
Fazer as pessoas sentirem orgulho para vender purificador de água? Hã? Quando uma pessoa que eu recrutava para ser meu vendedor, e esse vendedor chegava na casa dele, a mulher perguntava: "Ô, era emprego do quê? Amor, era emprego do quê?" E quando meu vendedor falava assim: "É para vender purificador de água", você acha que a mulher batia palma para ele, né? Você acha que é fácil criar orgulho para vender filtro d'água? Pois é, cara. A gente cria orgulho para vender tudo, tudo. Mas isso tem que acreditar aqui, ó, no coração, na mente. Tem que fazer com que as pessoas sintam a grande diferença de fazer o que faz na vida das pessoas. É um propósito que ultrapassa o fato de você ganhar dinheiro. O fato de você ganhar dinheiro é só uma consequência do servir. Então, fazer com que as pessoas tenham orgulho da sua empresa, só o líder faz isso. Dono quer que as pessoas tenham orgulho, né? Quer que as pessoas confiem, quer que as pessoas sejam comprometidas. Essa é a visão de dono. Autoridade hierárquica, autoridade de líder não. Autoridade de líder é uma autoridade moral. E o moral, e essa autoridade tem que ser conquistada. Não dá para simplesmente, vou falar assim, não, eu confio. É igual você está aqui ó, assistindo, até esse exato momento, você está assistindo a minha aula. O que faz com que você continue? É eu falar, ó, assiste aí, continua assistindo, assistir o terceiro vídeo, quarto vídeo. Não, 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 não. Depende do nível de influência que eu tenho. Depende do nível de autoridade que eu tenho contigo, você continua ou não comigo. É assim. Não adianta eu pedir para você. Eu tenho que conquistar você. Hã? Através de um conteúdo que seja relevante e que faça diferença na tua vida. Aqui, eu sei. Nós estamos aqui na plataforma, tá no Spotify, no YouTube, falando aqui com você, tá? Conteúdo gratuito, mas eu tenho que te agregar muito. Isso faz com que as pessoas sigam você ou não. Agora, terceiro pilar, pride, orgulho. Quem que entende isso? Só líder. Só o líder entende isso. Dono não entende. Quarto pilar do clima organizacional. To have fun. Divertir-se. É, divertir. Cara, o trabalho não é trabalho. Aqui é uma diversão. Aqui nós nos divertimos. Claro, temos que trabalhar, temos que vender, temos que ganhar dinheiro, mas acima de tudo a gente se diverte. As pessoas vêm para a empresa, vêm para a sua empresa porque elas querem, não é porque elas têm que vir, não é porque elas são obrigadas a vir. É, porque dono não entende que o clima organizacional, o ambiente que se forma é muito importante, que a expectativa que as pessoas têm da sua empresa é muito importante. Então, meus amigos, diversão é algo que deixa o trabalho suave. Aqui não é trabalho, é hobby. Nós nos divertimos todo dia. Nós aprendemos todo dia. Nós crescemos todo dia. Nós ganhamos dinheiro todo dia. Nós nos orgulhamos do nosso propósito. Então, claro que a pergunta do nosso amigo aqui, Gustavo, é uma pergunta que não é fácil você responder. Pedrão, nós estamos com quanto tempo? 54, quase uma hora aqui de conteúdo. Isso, claro que em cima de todos os tópicos que eu trouxe aqui dentro da nossa apresentação, dentro dessa aula, são tópicos que merecem muito mais aprofundamento. Mas eu acredito que 50 minutos e uma hora de aula é o suficiente para que vocês minimamente se sensibilizem com o conteúdo, tá? E vão se aprofundar. Vão buscar, hoje tem ChatGPT, tem YouTube, tem outras autoridades que falam sobre o tema como eu, e você facilmente você pode aprender, tá bom? Então, você que está me seguindo, que assistiu até agora, você tem que deixar um comentário aqui para mim. Hã? Vai deixar também a tua curtida. Se você não me segue ainda, vai seguir e vai compartilhar com os teus amigos. E compartilhar com os amigos é pegar um aviãozinho aí, botar o dedinho teu aí, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Por quê? Porque é a forma que você me ajuda, é a forma como você me recompensa, tá bom? Se engajando com o conteúdo, se o conteúdo for bom, deixando teu comentário e mandando para outras pessoas também, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. O papo nosso foi gente, o papo nosso foi liderança. E a pessoa que nos ajudou foi o Gustavo, que tem uma indústria de plásticos em Ribeirão Preto, tá bom? Obrigado, Gustavão, pela tua participação aqui e a todos vocês que participaram do Papo de Empresário com Empresária. Continua acompanhando e continua recomendando. Tchau, moçada! E se você gostou, aqui no card do lado aqui, ó, tem os outros episódios.